E agora você está ao vivo. Sim, sim, sim. Vamos se aproximando, vamos adentrando, porque hoje a live vai ser boa. Hoje a live, ó, está aqui na minha mão, a Máquina do Ódio. Vamos falar sobre a Máquina do Ódio, meu Brasil. A Patrícia Campos Melo escreveu esse livro, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. A história dela é desesperadora e assustadora, mas é o que muita gente tem passado de uns tempos para cá. Esse livro é muito legal. Você lê ele em 30 segundos. Você vai ficando assustado, aflito. Ela é uma jornalista, uma excelente jornalista. E escreve muito fácil, no melhor sentido da palavra fácil. E claro, assim, a gente vai tendo nervoso de ler o livro dela, A Máquina do Ódio. Ela sofreu na pele tudo isso. Ela vai falar pra gente hoje um pouco sobre fake news, um pouco sobre a máquina do ódio, a violência digital, e vai falar sobre o que aconteceu diretamente com ela. Pessoal já entrando, mandando oi. Pessoal falando que tem que ter uma peça sobre esse livro. Interessante isso, hein? Pessoal quer sorteio de livro. Vitor Sarro manda oi pro Equador. Que bonito isso. Então, o que eu vou fazer durante o papo, eu vou cortar os comentários, porque, como vamos falar de política, às vezes as pessoas ficam nervosas, né? E eu quero a Patrícia de boa aqui para falar com nós, sem as pessoas. Tem gente que não tem a maturidade, assim. Não, no caso, não quem tá fazendo a live comigo, mas quem tá assistindo a live não tem a maturidade para comentar, óbvio, né? Deixa eu ver se eu acho ela já aqui, para chamá-la. Já está aqui, que maravilha. Então já vou sacar fora os comentários, muito bom, a Máquina do Ódio da Patrícia. Vou chamá-la para nossa conversa. Patrícia, obrigado pela presença, pela disponibilidade, pela paciência de conseguir acertar a minha agenda com a tua, porque ela estava super disponível, eu que estava meio enlouquecido no tempo. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Porchat. Que maravilha. Deixa eu te falar, vou te pedir para você mudar a câmera um pouquinho, porque você está muito para baixo, você está meio no escuro. Assim. Aí, melhor. Bem melhor. Eu Perfeito. tô no meio do mato. Tá tudo meio adaptado. Assim. Se tiver tipo um sapo entrando, grilos, é que eu tô no mato. Que bom, que bom. Foi num mato assim para descansar, para ficar um pouco longe, assim, meio de corona, ficar quarentenada no mato? Vim uns 3 dias para trabalhar do mato, para dar uma. Tá difícil para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. Muito bem. Mas obrigado mais uma vez. Patrícia, vamos falar, já mostrei aqui, vou mostrar de novo pro pessoal, Máquina do Ódio. Eu li seu livro, eu fiquei apavorado, eu fiquei desesperado. Se era isso que você queria, você conseguiu. Eu queria que você, só para a gente introduzir o assunto aqui, fala um pouquinho o que aconteceu para você escrever esse livro e aí a gente vai entrar nos assuntos. Explica aí pro pessoal. É meio assustador mesmo, né? Eu também fiquei meio assustada. Então, na verdade é o seguinte, eu ia fazer um livro que não era esse aí. Eu ia fazer um livro só contando como vários líderes, tipo Donald Trump, o Narendra Modi da Índia e o Jair Bolsonaro, estavam usando redes sociais para manipular o debate público. E eu comecei a fazer esse livro baseado em várias campanhas eleitorais que eu tinha coberto, no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos. Aí, no meio do caminho, aconteceu o episódio da CPMI, em que a testemunha da CPMI fez uns comentários super ofensivos, disse que eu era uma jornalista que tinha oferecido sexo para conseguir informação. E aí o livro mudou, porque aí ficou muito claro que parte da estratégia desses líderes populistas, inclusive o nosso atual presidente, além de você inundar as redes sociais com desinformação, né, fake news, você tem que desacreditar e deslegitimar o jornalista profissional. Então, aí entrou a minha história junto, e porque tinha várias colegas, durante muito tempo, que vinham sendo alvos, né? A Vera Magalhães, a Miriam Leitão, são inúmeras, né? Porque eles gostam especialmente de detonar a mulher, tem uma coisa meio perversa. E aí o livro saiu daí. Entendi. E aí ele se transformou nisso e você sentiu na pele o que é o gabinete do ódio, que é a máquina vindo para cima de você e te atacando de todas as formas. Você investigou e a primeira reportagem que saiu sobre o esquema do WhatsApp de distribuição de fake news durante a campanha
Foi uma matéria sua na Folha, certo? Certo. Quando... A gente fez... Diga, Fala, diga. fala, fala. Não, Não, explica não, isso, ia o que falar é que isso? a gente fez várias matérias sobre isso, como é que estavam usando o WhatsApp para espalhar mentiras, basicamente, né? Uma coisa que não é nova, acho que o político sempre mentiu, mas com o WhatsApp isso fica bem mais fácil, né? E mais amplo. Então a gente começou a fazer uma série de matérias sobre isso, como é que estavam usando a identidade das pessoas para mandar, e como é que faziam as notícias, quem pagava. E para mim era só mais uma matéria, né? Sei lá, mas aí deu um mega rolo. Mas então, isso que eu ia te perguntar. Para você era mais uma matéria, você não imaginou que, investigando fake news, o pessoal que joga as fake news ia vir em cima de você? Nunca, acho que eu estava meio lesada, né? Porque, para mim, eu nem pensei. Ela era tipo mais uma matéria, sei lá. Eu não sou uma repórter de política, né? Eu sempre cobri outras coisas, cobri refugiado, cobri conflito, guerra. Então era. E eu só fui fazer essas matérias porque é um fenômeno mundial e que eu tinha visto em vários lugares onde eu cobri eleições. Então, quando o jornal convocou, eles sempre fazem umas forças-tarefas, né? Então, na eleição, assim, galera, todo mundo aqui concentrado na eleição. E eu fui cobrir a eleição e aí eu fui atrás dessa história, que várias pessoas vinham fazendo matérias, né? Então, quando eu soltei a matéria e aconteceu tudo aquilo, foi um susto gigantesco, né? Eu nunca tinha passado por nada nem parecido. Tipo o quê? Explica pra gente o que aconteceu, quais foram as consequências disso, pra gente começar a emburacar no medo. Tá. Basicamente, assim, poucos minutos após a primeira reportagem ser publicada, online, né, que foi no dia 18 de outubro de 2018, começou a entrar em movimento uma máquina de assassinato de reputação. Então, forças, assim, eram apoiadores, começaram a revirar a minha vida. Aliás, eu recomendo fortemente a todos vocês, cuidado, muito cuidado com o que vocês deixam, né? Porque coisas que parecem inofensivas vão ser usadas contra você. E eles acharam uma entrevista que eu tinha dado para uns alunos de faculdade, muitos anos antes, em 2013, que perguntavam qual era o meu posicionamento político, e eu falava, eu sou de esquerda, mas isso não influencia nas minhas matérias, porque são coisas diferentes. Explicava. Bom, isso virou um clipe de 1 segundo, sei lá, 3 segundos, e em, sei lá, 5 minutos, tinha as redes sociais inteiras me chamando de comunista, desacreditando a minha matéria, e daí isso escala muito rápido, né? Porque de um momento acontece isso, outro momento você tem fotos em que não é você, que estão dizendo que é você, junto com o candidato X. Você Mas fotos tem. de, mas foto modificada ou pegando a foto que Não, existia mesmo e dizendo que era você? é isso, uma foto de uma mulher que não tinha nada a ver comigo, aliás, era muito mais velha, viu? Quero deixar claro. E dizendo, essa é a jornalista fulana, não sei o quê, fazendo campanha para o candidato. E não era, não tinha nada a ver comigo. Só que isso viraliza, né? Outras assim, fotos, a jornalista fulana foi condenada na justiça a pagar não sei quanto de indenização para não sei quem. E também era mentira. E daí disso evolui para as pessoas começarem a ligar no seu celular, né? E aí começa a ficar meio assustador, né? Assim, não sei, eu costumo achar que maluco de internet normalmente fica na internet. Mas hoje em dia eles estão migrando para o mundo real cada vez mais, né? Isso é bem assustador. Então eles começavam a distribuir, além de ligar no meu celular, ameaçar o meu filho, eles começaram a distribuir tipo as agendas, as coisas que eu ia fazer. Olha, aquela fulana, repórter, sei lá, comunista, vai fazer tal evento. Mandava nos grupos de bolsonaristas, mandando as pessoas irem, né, me confrontar. Então, assim, chegou num ponto, eu acho que para mim o que resume chegou num ponto de eu descer, eu moro num prédio que são 2 prédios um do lado do outro. Chegou num ponto de eu descer e uma vizinha do prédio do lado abrir a janela do segundo andar e começar a berrar: chupa, comunista! Filha da puta, desculpa, filha da puta, etc. Quando entrava. Então, assim, era uma pessoa que eu encontrava no elevador e que de repente ela recebe um monte de fake news e aí vira isso. Você É recebeu bizarro. ameaça de morte? Não, de morte não. Eu recebi telefonemas de pessoas dizendo: sua vagabunda, eu vou destruir sua cara. Depois, mais recentemente, só coisas ligadas a estupro. Morte não. Coisa leve, coisa boa para estar com a cabeça leve.
Para quem está chegando agora no papo, eu estou conversando com a Patrícia Campos Mello aqui, autora do livro, a jornalista, autora do livro A Máquina do Ódio. A gente vai estar falando aqui sobre fake news e sobre a máquina que vem por cima. E você tentou se defender como? Como é que você, jornalista, porque no fim das contas você ainda tinha algum espaço, porque você é uma jornalista, mas como é que você tentou se defender e conseguiu se defender? Exato, isso é importante, né? Porque aí eu tinha algum espaço, né? Tem gente que... O que você faz, né? Quando você tem um linchamento virtual? Você não tem o mesmo poder de disseminação. Mas eu acho que responder não adianta. Eu não respondi, não. Eu não respondi daquela vez. O ano passado, quando teve essa outra onda, né? Que foi um aspecto, foi uma difamação de cunho mais sexual, misógino. A única coisa que eu fiz foi publicar as provas, né? Mostrando ali que tudo que eles estavam falando era mentira, a troca de mensagem, áudio, etc. Porque eu acho que quanto mais você entra nessa briga e começa a tretar, bater palma para maluco dançar, entendeu? Você alimenta. Então, assim, tem gente que é diferente, é uma coisa pessoal, eu não contesto. A única coisa que eu posso fazer é eu boto ali a matéria ou boto ali a prova. A única coisa que eu faço. Você foi essa avalanche quando chegou na tua casa, quer dizer, a tua vizinha gritou, pessoa ameaçando te bater e tal, a preocupação com família, integridade física, assim, preciso sumir, preciso ir embora, ou ao contrário, preciso estar em evidência, porque daí é bom que daí ninguém vai vir mesmo para cima? Então, eu odeio estar em evidência, né? Assim, eu sou uma jornalista que eu escrevo, Como todo então bom pra jornalista odeia ser a matéria, né? Exato, exato. Então, para mim, assim, essa coisa de as pessoas é tipo arrancar o dente do siso, sabe? Meu, isso é uma coisa horrível. Eu só estou escrevendo uma matéria, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu acho, assim, naquela época a gente teve um receio físico, né? Porque como sabiam onde eu morava, etc. Então, o pessoal do jornal destacou uma pessoa para ficar comigo, tipo um guarda-costas, não era bem um guarda-costas, né? E só para isso, não ter um maluco que de repente eu tô andando sozinha à noite, o cara joga uma garrafa na minha cabeça. E eu acho que foi isso. E nas outras vezes, a única coisa que eu mudei, assim, eu fiquei algumas semanas com essa pessoa andando comigo, foi falar na escola do meu filho, né? Porque é isso. Esse é um negócio que atinge a família inteira. Né? Tipo, meu filho vai achar essa porcaria na internet, vai chegar um amiguinho e vai falar sua mãe não sei o que lá. Então, eu monitorei com a escola, falei, olha, se alguém falar alguma coisa, me avisa, né? Porque esse treco não vai sair nunca mais na internet, né? Basicamente. Inclusive, você falou isso, o começo da introdução do livro já é exatamente isso, né? Num dia de fevereiro de 2019, o Manuel, seu filho, tinha quantos anos na época? Tinha 6. 7. 7, eu tinha acabado de completar 7. Eu interrompei, eu mesmo já li. Obrigada, 7. Perdão. 7. Ele falou, mamãe, tem um vídeo na internet de um cara te xingando, posso assistir com você? E era o Alexandre Frota, e a legenda era vagabunda sem vergonha. Como lidar, hein? Pois é. E o pior é que eu penso hoje, aquilo ali até foi light. Porque se ele achasse uma coisa hoje em dia, era 18 anos de análise, não era inexplicável. Então é isso, né? Você vem, seu filho vem para você falar isso, e eu fiquei muito assustada porque eu não sabia, eu não tinha visto esse vídeo, né? Sei lá, tem uma hora que você para de olhar, né? E aí eu fiz uma explicação totalmente politicamente incorreta, / pueril, porque ele ficou muito inconformado com o pedaço sem vergonha. Para ele, sem vergonha era um xingamento muito horrível, né? Mas mamãe, ele tá... Eu falei, olha, é o fulano, mamãe escreveu umas matérias, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, e esse cara não gostou, tá falando mal da mamãe, beleza. Aí ele falou assim, mas mamãe, ele te chamou de sem vergonha, né? Ele ficou muito assim, uma coisa muito horrorosa, né? Aí eu dei uma explicação bem idiota, eu falei, mas filho, esse cara aí fazia filme pelado, sua mãe nunca fez filme pelada. Quem é sem vergonha? Ele achou super claro, concreto e resolveu. Agora, hoje em dia, se ele visse algumas das coisas que rolam, né? Tipo, sei lá, uma coisa que é montagem de mulher pelada, uma coisa nojenta.
tem como explicar isso, né? É muito... Não sei. Às vezes eu sonho que ele achou. Eu tenho esse pesadelo, sabe? Que eu acordo e falo assim, meu Deus. Não sei, não tem muito o que fazer, né? E você sente que é uma coisa... Os ataques a você continuam até hoje. Você é uma pessoa perseguida por esse gabinete do ódio? Não sei se eu sou perseguida. Eu Ou é sei que como... sazonal? É muito sazonal, de acordo com as matérias que eu publico, né? Parece que escrever sobre esquemas de desinformação, sobre gabinetes de ódio, te torna um alvo, né? Então, normalmente, quando eu publico matérias, vem uma onda, e tem coisas assim, como isso não parava, assim, isso funciona também, como você tem pessoas públicas, pessoas do governo que são muito engajadas em espalhar esse tipo de coisa, desinformação, isso funciona como um sinal verde, né? Você tem ali, todo mundo acha que, beleza, né? Se o presidente falou, eu posso falar. Então, chegou um determinado momento que eu tive que processar algumas pessoas que estavam continuando a falar essa mentira, inclusive o deputado Eduardo Bolsonaro. E ele foi condenado. Ele foi condenado a pagar uma indenização. Só que aí, na semana seguinte, ele participou de um podcast de 1 milhão de pessoas e repetiu tudo de novo. Então, assim, fica essa queda de braço, acho. Não sei te explicar. Não sei. Você acha que processar é melhor para dar um... As pessoas sempre falam muito comigo, Fábio, você não processa quando vem alguém e te acusa de alguma coisa. Eu fico sempre na dúvida se é isso um pouco que a pessoa quer para ser processado. Fala, tá vendo, a jornalista quer me calar. A verdade, se no fim das contas esse circo é alimentado pelo processo um pouco. Eu pensei muito nisso que você está falando. Além do que, para a gente não é... Eu nunca tinha processado ninguém, né? Não, sei lá. Mas o problema, eu resolvi processar no momento em que as pessoas que estavam falando essas coisas, fulana oferece sexo, sei lá o quê, começaram a dizer, isso é uma piada, esse pessoal não tem senso de humor, e continuavam falando. Então eu tinha tipo uma síndrome do WhatsApp das 8 da manhã, porque eu acordava e tinha, agora o presidente Bolsonaro falou que você é não sei o que lá, agora o filho dele falou não sei o que. Falei, isso não vai parar, isso não vai parar. Então foi meio que um desespero, né? Foi assim, tem que sinalizar de alguma maneira que não, isso não é normal, gente. Vocês não vão poder ficar falando isso de qualquer jornalista. Então eu pensei nisso, né? Se isso não ia, meio que era exatamente o que eles queriam, mas eu achei que tinha que dar um sinal, sabe? Isso não é normal, não dá para fazer Surtiu isso. efeito? Depende, né? No caso do deputado Eduardo Bolsonaro, acho que não, né? Mas Não será que não sei. dá E um também, sinal para os outros, para esse secto de ratos em volta? exato. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que a pessoa pense 2 vezes antes de fazer isso comigo ou com qualquer outra. Porque a ideia é essa. Mas algumas pessoas simplesmente acham que elas estão acima da lei, né? Não sei. Meio que não. Você citou o fato das piadas e tal. Vou relembrar para o pessoal, a Patrícia Campos Melo, voltando para quem chegou agora, jornalista que escreveu A Máquina do Ódio, ela que foi o alvo da piada. Lembra quando o Bolsonaro fez, jornalista que quis dar o furo, quer dar o furo e tal? Isso já foi quando chega no presidente, isso é porque isso já vinha sendo comentado, você inclusive descreve no livro tudo que gerou, que chegou a esse lugar, você sendo acusada falsamente de ter oferecido sexo em troca de informação, sendo que você tem provas, tem os e-mails e tem tudo. E aí é o que você falou, e aí também que eu quero chegar, o quanto muita gente fala, é só piada, é só brincadeira, e as pessoas já esquecem que o Jair Bolsonaro é o presidente da República, né? Ele é o líder máximo que foi eleito por 57 milhões de pessoas e que tem um secto de seguidores ali, né? Um secto dele, que é muito virulento, assim. Então, qualquer tipo de sinal que ele der, essas pessoas seguem como cachorro brabo. Então, imagino que para você ver como as coisas aconteceram com pandemia, por exemplo, os exemplos que ele deu, não é nenhuma surpresa. E é isso que eu queria que você falasse um pouco, que muita gente fala, mas o Bolsonaro falou isso, mas quem quiser faz. Quem não quiser, não. Ele não mandou ninguém ir te atacar.
Ele não falou, vão lá na Patrícia e xinguem ela. Ele não falou isso, Patrícia. A pessoa entendeu o que ela quis entender. Fala um pouco sobre esse pensamento meio torto que muita gente tem. Exato. Bom, o presidente ele tem uma responsabilidade, né? Supostamente, em vários países, ele tem que ser um exemplo. Então, por exemplo, em relação à Covid, por que que as pessoas insistem para que o presidente use máscara? Porque ele é um exemplo. Então, se o presidente diz que a máscara faz mal para a criança, e do mesmo jeito, se o presidente faz uma piada com um trocadilho entre furo jornalístico e furo orifício do corpo humano, ele abre as portas, além de ser uma piada idiota, ele abre as portas para as pessoas falarem uns absurdos. Então, depois que ele fez isso, a quantidade de mensagem horrorosa, com todas as menções a estupro que eu recebi, é brutal, porque as pessoas se sentem autorizadas a fazer isso. Do mesmo jeito que as pessoas se sentem autorizadas a aglomerar e não usar máscara. Então, eu não acho, ele não é uma pessoa qualquer, né? Ele não mandou ninguém fazer. Não, ele não mandou ninguém fazer. Mas depois que ele falou, centenas de pessoas foram atrás disso. Né? Aliás, a gente tem a diferença, assim, a quantidade de mensagens, xingamentos, é uma coisa muito... então, acho que carrega um peso, né? Você ser presidente. Você não pode simplesmente falar qualquer coisa. E quando ele assume ali, você já tinha sentido na pele o peso disso, né? Dessa gente em torno dele. Na sua visão de jornalista, as coisas estão caminhando para o pior ou só está sendo escancarado, não tem mais volta? Como é que você faz essa análise desse cara que já está há 2 anos e meio na presidência, já pensando em reeleição desde o dia 1, armando a população? Você acha que isso é uma coisa que já estava escancarada e que não via quem não queria ver? Como é que é? Eu acho que as pessoas tinham mais motivos. Quem votou, né, no presidente, ou quem votou contra o PT, elas tinham muitos motivos para relevar essas coisas, como, mas ele é assim, é o jeito dele, etc. Mas no momento em que isso escalou para uma irresponsabilidade com a pandemia, né, na condição da pandemia, e essas coisas que ele fala não são só piadas, são coisas que têm uso da Lei de Segurança Nacional contra pessoas, você vai tendo um autoritarismo crescente, você tem ações concretas, eu acho que ficou muito mais escancarado esse aspecto autoritário e incompetente. Se isso vai mudar, se as pessoas vão mudar, não sei, isso tudo depende, mas eu acho que ficou cada vez mais patente, assim, por que é que o país tem o 2º maior número de mortes no mundo e hoje em dia, o epicentro da pandemia? Alguma coisa está errada, alguma coisa não foi feita de forma correta. E aí a gente começa a examinar, e aí também você começa a ver todas as várias ações, né, que têm sido feitas em relação à liberdade de expressão, que também não é mais assim, é o jeitão dele. Não, isso é uma coisa concreta que está acontecendo. Você, num dos capítulos, fala Bolsonaro e o manual de Viktor Orbán para acabar com a mídia crítica. Explica um pouco desse manual do Viktor Orbán e o que é acabar com a mídia crítica, o que é esse ataque constante do Bolsonaro que manda jornalista calar a boca, que não responde pergunta e sai. É impressionante, né? Essas duas coisas andam muito juntas, né? Você ser esse presidente populista, né, que fica tentando emplacar as suas narrativas, e você ter que intimidar a mídia. Como é que você intimida a mídia? De várias maneiras. Ou você fala para o repórter, eu vou encher sua boca de porrada, ou você chama a repórter de uma pessoa que oferece sexo, ou você começa a passar medidas provisórias, como foi o caso do governo Bolsonaro, que afetam a receita dos jornais, né? Que é uma coisa que também, na Hungria, isso é um clássico, né? Como se fosse um roteiro básico. Na Polônia, na Hungria, você começa a passar medidas ou tributárias que vão afetar quanto que essas empresas têm que pagar de imposto, ou você começa a restringir ação de várias... Por exemplo, na Hungria teve uma coisa contra mídia estrangeira, na Polônia também. Aqui você teve o presidente Jair Bolsonaro e também os secretários dele
falando para empresários publicamente, não anunciem nesses veículos de imprensa que são críticos ou antipatrióticos, né? Então você vai afetando pela sustentabilidade financeira dos jornais, das TVs, a coisa dele pegar aquela placa, tinha alguns apoiadores pegam a placa escrito Globo Lixo e levanta. Então, assim, você tem que fazer as pessoas acreditarem que essa mídia que está fazendo investigação é mentirosa, né? Então você tem que ficar detonando a mídia o tempo inteiro para você conseguir emplacar a sua versão, né? No Telegram, não sei aonde que eles estão agora, dizendo isso. E esse ataque são várias facetas, né? Por um lado, você atinge as finanças dessas empresas, tenta intimidar anunciante, por outro lado, você intimida os jornalistas em si, com lei de segurança nacional, dizendo que vai dar um soco na boca, dizendo que a fulana é vagabunda, e vai cercando. E vai cercando. E o resultado é a Hungria, que hoje em dia você tem, sei lá, 1% da mídia independente. O resto tudo foram empresários aliados do Viktor Orbán que compraram. É muito curioso porque a população que compra essa Globo Lixo, né? Globo Lixo e tal, entende que como o Bolsonaro parou de dar dinheiro para a Globo passou a falar mal dele. Mas o Bolsonaro passou a dar mais dinheiro para a Record, para a SBT e para a Band. Então, pela lógica, ele teria que falar, então tudo que a SBT, a Band e a Record falam bem é porque ganharam dinheiro para falar bem. Mas não tem isso, né? É um pouco como lhe convém, é um pouco o que eu quero acreditar. Esse não é o desespero das fake news, assim? Eu sempre que vou conversar sobre isso, eu penso, não há mais lógica, não tem mais como a gente conversar racionalmente, porque cada um inventa a sua própria desculpa. A pessoa fala, não, o Bolsonaro não é corrupto. Mas fala, mas tem um monte de esquema de rachadinha que pegaram o filho dele, ele, o assessor. Não, mas aí acho uma desculpa. Como combater uma fake news? Como conseguir convencer as pessoas a pensarem racionalmente, a analisar os fatos e não com a bile, não com o fígado, nem com o coração? Exatamente isso que você falou, Porchat. Hoje em dia parece que a gente não tem uma base comum de fatos, né? As pessoas não conseguem concordar com o mínimo, vamos dizer, a Terra é redonda. Não, tudo virou uma opinião. Não, para mim não é redonda, né? Ou para mim a cloroquina funciona. Então você fica assim, tipo, não, isso não é sujeito à sua opinião. Isso são fatos, né? Verdadeiros ou não. O problema é que normalmente fake news é muito mais emocionante, né? Então, assim, você manda um negócio assim, tá? Fake news que mais rolou na eleição do Trump em 2016. O Papa Francisco apoia o Trump. Putz, mau negócio, né? Rolou loucamente. A correção é aquela coisa neutra e chata. Ao contrário do que foi dito, o Papa Francisco não apoia ninguém, nananã. Ou, mesmo assim, se tiver uma coisa que não é exatamente uma fake news, mas é um discurso de extrema-direita. Bandido bom é bandido morto. Cara, é super eficaz, né? É um negócio curto, que viraliza, e você vai explicar? Não, porque, olha, você precisa investir na educação, e não é você fazendo olho por olho, dentro, né? Fica uma coisa chata. Então, o que a gente fica é uma luta muito desigual, porque quando a fake news normalmente mexe com as emoções das pessoas. Em relação às plataformas de internet, isso o que faz automaticamente é aumentar o engajamento. A pessoa, é isso realmente, o cara é um idiota, vai lá e passa para frente, dá um like ou repassa, etc. E com isso se alimenta o algoritmo e aí ganha mais destaque. Isso vai se retroalimentando, né? Enquanto que quando você vai explicar a informação, você vai corrigir, é chato, né? É uma coisa super assim, técnica, neutra. Então a gente tem que descobrir como tornar a verdade emocionante, né? Mais sedutora, né? Mais sedutora, né? Que desperte mais emoções, né? Assim, as pessoas até discutem que, em relação a políticos também, por isso que os políticos de centro estão meio em extinção. Porque, né? É de centro. Então, assim, não tem aquela coisa de corroborar suas crenças e te revoltar ou te deixar assim. Então, acho que a gente está nessa busca, eu não tenho uma resposta, ninguém conseguiu ainda fazer a verdade viralizar, infelizmente. Eu estou conversando com a Patrícia Campos Mello aqui, jornalista, escreveu A Máquina do Ódio, e aí, dentro dessa coisa de fake news, o que você descobriu? Como é que funcionava esse esquema de WhatsApp mandando fake news
que foi uma novidade, digamos assim, tanto é que a sua matéria foi muito reveladora. O que você descobriu? Como funciona? Fala um pouquinho do por dentro, que o público fica interessado. Então, é uma coisa bem tosca. É assim, você tem várias agências de marketing, não, é super tosco, as fotos parecem assim, uma fábrica de alfinete, com um monte de gente na frente de vários computadores ou de chipeiras, que você bota um monte de chip de celular, e aí você programa um negócio, a mensagem que você quer mandar, pode ser uma fake news, pode ser um santinho eleitoral, e aí você vai mandando para milhares de pessoas muito rápido, muito rápido. Então você fica pensando assim, meu, como é que todos os grupos recebem essa mensagem? Como é que isso foi tão rápido? Porque isso é automatizado. É como se você tivesse um negócio que imita o WhatsApp, e aí você bota trocentos chips, né, ali, que ficam bombando isso, essas várias notícias. Você viu isso de perto? Tem fotos, não, eu não vi de perto, eu tenho fotos, várias fotos disso, né, como é que era dentro das agências, né, então tem ali a pessoa, como é que ela põe o chip, ela tinha que comprar o chip do cara da telefônica, um monte de chip, né, vinha, no negócio tinha várias caixas de chip, assim, e aí você botava ou um monte de celular um do lado do outro para fazer os disparos, ou você punha na chipeira. E isso é um software que você baixa da internet. Chipeira. Que você baixa na internet. E aí tem outros só. Isso que é muito louco, é muito difícil, porque é uma coisa tosca e não é cara, né? Então, por exemplo, você pode, no caso, uma das outras matérias que a gente fez, era uma agência na Espanha que foi contratada para isso. Então, era uma pessoa X sentada na sua cadeira, sei lá, onde for, em Mato Grosso, Rio de Janeiro, que tem uma conta do PayPal, um cartão de crédito, e compra lá, olha, eu quero bombar em vários grupos essa notícia aqui, falsa. E põe lá, e compra e baixa, fez isso. Uma agência que está na Espanha. Ou, na eleição... Quer botar? Bota o fonezinho aí que fica melhor, o áudiozinho fica melhor. Melhorou? A pessoa na Espanha... Melhorou. A agência na Espanha, ou, por exemplo, na eleição passada, outra coisa que a gente fez, você tem vários softwares na internet que você consegue raspar a identidade das pessoas no Instagram, no Facebook. Por exemplo, eu sou um candidato, eu quero bombar de mensagem todo mundo que botou a hashtag eu amo bicicleta vermelha. Você bota lá, quero raspar. Todos os hashtags bicicleta vermelha. Você puxa o celular e o nome da pessoa, e aí você bomba ela de mensagem. Isso é um software. Você compra, custa R$300. E o Facebook igual. E daí é você fazer uma coisa falsa, né? Vou entrar em todos os grupos do Facebook que são a favor do clube de tiro. E aí você bota, olha, o candidato fulano, se ganhar, vai acabar com o clube de tiro. É isso. Até você provar que isso não é verdade, e aí você vai manipulando as pessoas. Porque a gente é engraçado que qualquer pessoa de esquerda ou direita, Bolsonaro ou não, é contra fake news, mas a gente cai na fake news que a gente quer acreditar um pouco também, né? Porque eu falo isso muito para as pessoas, e eu mesmo já caí em fake news, não dá mais para receber e repassar. Da mesma forma que não dá mais para contar uma piada sem parar para pensar nela, eu falo usando minha profissão, não dá mais para receber uma notícia e repassar. Você tem que... E é muito fácil checar. É só você botar no Google o título do que você recebeu, que imediatamente já tem uma agência lupa, já tem um checamos, já tem um... dizendo se aquilo é verdade ou não. Mas talvez ingenuamente eu pense que a gente ainda não tem a cultura de checagem. Eu digo isso, quando eu era pequeno, minha mãe ensinou para mim, quando for atravessar a rua, você olha para os dois lados. Eu atravessei a rua algumas vezes sem olhar para os dois lados e tomava bronca. Tem que olhar para os dois lados. Volta aqui, tem que olhar para os dois lados. Eu cresci e hoje, vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados. O problema é que a gente ensinava criança assim. Agora a gente tem que ensinar a criança e o adulto. A gente tem que ensinar os nossos pais a, quando receberem uma notícia, olharem para os dois lados no Google e descobrir se aquilo é verdade ou não. E é muito fácil, mas é muito... dá um calorzinho no coração quando vem aquela notícia que confirma tudo que você sabia já, né? É muito sedutor, mas é exatamente isso que você falou. Do mesmo jeito que você aprende a lavar a mão antes de comer, olhar para os dois lados, tinha que ter essa educação digital básica, né? Não repassa, assim, essa experiência que você falou dos seus pais. Minha mãe, eu vi uma notícia. Mãe, de onde é a notícia? De onde saiu isso? Você olhou a data? Porque
fake news tem vários jeitos, né? Às vezes a notícia não é mentirosa, mas é de 5 anos atrás. Ou às vezes fala, olha aqui essa urna sendo fraudada, e é uma urna no Japão. Então, assim, e é muito irresistível mesmo. Você fala, eu sabia que era isso, quando você recebe o negócio. Então, automaticamente você vai encaminhar. E a gente não aprendeu isso, né? A gente inventaram a internet, inventaram redes sociais, e ninguém nunca explicou essas especificidades, o que a gente tem que fazer, como é que usa isso, né? É só usar? E é isso, né? Para você não ser enganado, você tem que ter ideia que se aquilo está aparecendo para você no Facebook ou no Twitter, algum motivo tem. Ou você está ali no grupo de anunciantes, entendeu? Você é sempre um alvo de alguém, de algum anunciante, de alguma coisa. Então, essa coisa que a gente fala assim, vídeo de gatinho, vídeo de... Isso hoje em dia é super raro, né? Tudo não está ali por um acaso, está ali porque alguém colocou, ou é algum anunciante, ou um político que está mirando você. Isso é ótimo que você falou, realmente. Se tá ali, se você viu, é porque alguém quis que você visse. Quer dizer, o algoritmo quis que você visse aquilo. A gente nem imagina que... e tem isso, né? Aquele documentário das redes, né? Que o algoritmo sabe que você está grávida antes de você. Porque você já pesquisou uns sintomas e ele já conectou, ele já sabe, ele já começa a te oferecer coisas de gravidez de criança antes de você saber que está grávida, porque pelo tempo que você leva lendo uma notícia, ele entende se você gosta daquilo, não gosta, é a favor ou não é. É uma loucura. E sabendo de tudo isso, vendo como é fácil, barato fazer, espalhar essas fake news, não te dá um pânico do que vai ser o ano que vem, não, Patrícia? Muito, muito. Eu tenho muito medo, o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro, aquela invasão no Capitólio, de um monte de gente dizendo que a eleição foi fraudada, é muito parecido com o que a gente tem no Brasil hoje. Nos Estados Unidos você teve o Trump durante um ano e meio, martelando todo dia, o voto pelo correio, o voto pelo correio vai ser fraudado, não dá para acreditar, o voto. Então ele foi ali cevando essa história, já meio que se garantindo. Se eu perder, vou falar que roubaram. E aqui, se você monitora os grupos, qualquer rede social, não precisa nem entrar no grupo bolsonarista, todo dia se o voto não for impresso, vai ser roubado. Se o voto não for... A gente tem o próprio presidente Bolsonaro falou, se o voto não for impresso, vai ser pior do que os Estados Unidos. Então, eu imagino que essa narrativa, né, da eleição fraudada, ela vai ficar cada vez mais forte, eles vão plantar isso, para quando chegar na hora da eleição, se o resultado não for favorável, assim, foi roubado. Só que eu tenho medo do que pode acontecer no Brasil, porque aqui, infelizmente, as instituições são muito mais jovens, né? A gente tem uma democracia mais jovem. Enquanto que nos Estados Unidos tem os tais dos freios e contrapesos. Você tinha um monte de juiz ali que falou, não, senhor, não foi roubado coisa nenhuma. E aqui eu não sei o quanto as coisas vão estar aparelhadas, né? É um negócio muito preocupante. E pelo bem que animadora, você... né? É a verdade, infelizmente. E pelo que você investigou e descobriu e já sabe, não é fácil pegar esses disseminadores de fake news. Porque o que você falou, é uma máquina, um chipeiro que você coloca, tem esses gabinetes, esses lugares. Não é fácil desbaratinar isso aí? O difícil é você pegar quem paga, quem são os patrocinadores, quem são essas redes, tá? Então, assim, a gente teve um sinal positivo. Em julho do ano passado, o Facebook identificou várias contas falsas, que eles chamam de contas inautênticas, que eram ligadas ao gabinete do ódio. Inclusive, a pessoa que é a principal pessoa do gabinete do ódio, que é o Tércio Arnaud, e derrubou essas contas, ou de legisladores. Então, você tem que... O difícil é descobrir quem está atrás disso, né? Quem é o empresário que está pagando, quem é a pessoa do governo que está por trás disso. O Felipe Neto, por exemplo, ele, quando sofreu já não sei quantas campanhas de difamação, ele tem um pessoal que faz uma coisa de forense, eles chamam de ciência forense digital. Você pega os caras para rastrear esse pessoal, né? Mas aí você precisa de gente, de investigador, né? Você precisa disso, você precisa de uma Polícia Federal em cima, dinheiro, né? Essas coisas. Porque é isso. E no WhatsApp é mais difícil ainda, porque é criptografado. Como é que você vai descobrir quem foi a pessoa primeiro que inventou o meme, começou a, né,
a espalhar, ou quem foi que inventou aquele... Bom, nesse caso eles pegaram até a mulher do... Estão enterrando o caixão com pedra. Aí você tem que ir atrás da mulher, etc. Agora, isso é uma pessoa. E quando é um esquema profissional, que é o que a gente vive muitas vezes, né? Você tem que pegar esse esquema. Você tem legislação atrás disso, né? Em vez de você criminalizar a tia do Zap, que ela simplesmente repassou um negócio que era falso, você tem que punir quem está botando dinheiro nisso, para manipular a cabeça das pessoas. Você falou da tia do Zap, bem falado, a gente fala muito isso, a tia do Zap, a tia do Zap. Mas a fake news pega jovem, pega velho, pega a tia do Zap. Não é uma coisa que quem é iletrado é que cai nessa, quem é ignorante, é só velho que não consegue mexer na internet direito. Ela pega todo mundo, né? Não, isso que é impressionante, né? Porque as pessoas falam assim, educação digital vai salvar. Então a gente pega as pessoas que não têm cultura, ou isso, os idosos. Não, gente, o grande problema são as pessoas que você chega para ela e fala, olha, isso aqui é mentira. Veja, por isso, isso e isso. E a pessoa fala, e daí? Esse é um grande desafio, né? Não adianta você simplesmente educar as pessoas. Você tem pessoas muito bem educadas que simplesmente se corrobora a crença dela ou se confirma o que ela quer, tá valendo, ela vai repassar, ela vai espalhar. Então não é só uma questão de você tentar educar as pessoas. Muitas vezes são pessoas educadas, mas que simplesmente, sei lá, o mundo está tão polarizado, as pessoas são tão empenhadas em provar que o outro está errado, que ela não se importa. Mesmo sabendo que é mentira, passa para frente. É complicado. E existe no Brasil hoje uma investigação séria acontecendo nesses gabinetes? Não, né? Você tinha investigações sobre os disparos em massa na eleição, só que essas investigações eram 4. 2 foram arquivadas sem ouvir ninguém, nenhuma testemunha. A única testemunha ouvida foi uma assessora do presidente Bolsonaro. Ninguém da acusação, nem os donos de agência, nenhum documento, nada. Essa foi a investigação, não teve nada, ninguém foi ouvido, só uma testemunha do presidente Bolsonaro. Você tem 2 investigações no Supremo, que são a investigação das fake news e a investigação dos atos antidemocráticos, que quebraram o sigilo de um monte de gente. Isso tudo está com o ministro Alexandre de Moraes, não se sabe, pode sair... Essa é uma investigação séria, né? Eu não sei quando que vão divulgar, o que vai sair. Agora, das outras, nada. Não vai acontecer nada. Foi, né? Já. Pizza. Patrícia, eu quero te agradecer muito pelo nosso papo. Falei aqui com a Patrícia Campos Melo, a Máquina do Ódio, a jornalista que escreveu a Máquina do Ódio, minha mulher. Eu dei para minha mulher, falei, lê, você vai. Ela leu, eu falei, e aí? Ela falou, que desespero, que agonia. Não, é um livro que dá muita aflição de ler mesmo, por tudo que você passou, além da sua observação e da sua análise também, que é muito legal. Já está disponível o livro, enfim, eu já comprei já há um tempinho, e ele é do tamanho ótimo para segurar, para ler e para ter. Patrícia, obrigado. A gente termina o papo quase que deprimido, né? Ai, desculpa, desculpa aí não ter um final alegre. E te agradeço, que bom que você curtiu. Que bom que você curtiu o livro. Pelo menos a gente ficar consciente que estão tentando manipular a gente, né? A gente ter essa consciência talvez seja alguma coisa, né? Acho que isso ajuda. Talvez. E super obrigada. Se informar, mais a cabeça vai abrindo. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Obrigadão. Obrigada. Até mais. Uma coisa que eu não sei mexer nesses negócios todos, eu não consigo te tirar. Você precisa. Ai, como é que eu me tiro? Me fala, como que eu me tiro? Eu não faço a menor ideia também. Como que eu me... Ih, peraí, meu. E eu também não, eu sou mais lesada ainda, peraí. Bota pra cima, desliga. Tem um X aqui. Tem um X, o X, pronto. Deixa. Eu sou muito pastel, né? Eu não consigo sair, te dar tchau para convidado direito. Deixa eu reativar aqui os comentários só para ver cada um aí final para vocês. Obrigado por vocês terem acompanhado aí. Interessante, né? Cara, esse livro é muito legal de verdade e a gente vai entendendo o que está acontecendo no país, no mundo. Da aflição, da agonia mesmo, e é isso, é o que a gente estava falando. Eu consigo me defender, eu tenho meios para expandir aí minha voz, a Patrícia também,
E quando não tem? E quando é o lixamento virtual e a pessoa não tem por onde? Na aflição. Enfim, vamos seguindo, vou fazer com mais lives aqui, ó. A Rosana Herman tá aqui, amou o livro da Patrícia, boa, a Rosana Herman tá sempre à frente de tudo, com certeza que ela já tinha lido. Ela tá, inclusive, eu tô lendo da Rosana Pinheira. Não conheço esse. Rosana, depois me passa no WhatsApp aí para eu saber o que é. Vou deixar salva a live, avisem para as pessoas aí, para elas assistirem e irem entendendo que se a gente acha que as informações que chegam para a gente é porque a gente é malandrão, não. Tem gente querendo que a gente descubra aquilo ali. Beijo para todos. Vamos nessa. É preciso estar